de abril de 2018. É domingo de Páscoa e o Fantástico começa contando a história de uma família que renasceu. Um reencontro emocionante entre mãe e filho, que só aconteceu por causa desse homem, o anjo da guarda do Mário. Mário, faixa preta de karatê, está à procura da mãe. Eu tenho que saber de onde eu existi, de onde eu saí. Daniel, policial rodoviário, passou a vida procurando o pai. É essa busca da origem. É saber de onde eu vim. De repente, um cruzou a vida do outro. Daniel, eu acho que foi um anjo que caiu na minha vida. Acho que talvez ninguém entenda melhor do que você, né? Do que nós. Daniel já apareceu no Fantástico, ajudando Vitória a encontrar o pai que ela não conhecia. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Foi em 2014. Depois de checar o nome do pai dela por causa de uma multa de trânsito, o policial encontrou o pedido de ajuda que a garota lançou na internet como uma garrafa ao mar. Naquela situação foi o que a Vitória fez. Ela escreveu aquela mensagem e jogou. Né? Como um náufrago. Como um náufrago. Daniel só conseguiu ajudar os outros depois de acender um farol para si mesmo. Durante 20 anos eu tive essa busca, né, para conhecer as minhas origens, né? Eu não conhecia meu pai. Depois de encontrar o próprio pai, ajudou pelo menos mais 10 pessoas a fazer o mesmo, casos que ele diz atrair como um imã. Eu percebi que são milhares e milhares de situações que existem no Brasil, até muito mais do que a gente possa imaginar. É o caso de Mário, que pôs todas as suas esperanças nas mãos do policial. Se esse cara não achar, ninguém mais acha. O ponto de partida? Uma história que contaram a ele. A minha mãe legítima colocou dentro de uma caixa de sapato e deixou na porta dessa senhora que ela me criou. Nem bem havia completado 6 anos e a velhinha que o acolheu já tinha morrido. Acabou indo morar nas ruas de Campina Grande, na Paraíba, e depois em Recife. Aí foi aonde o bicho pegou, que eu vi verdadeiramente um inferno na minha vida. Dormindo nas caçadas, dormindo todo tanto, passei muita fome, comecei a cheirar cola e usar droga. Eu tava esperando alguém estirar o braço pra mim, pra me puxar, pra eu erguer na vida. O primeiro a estender o braço foi o professor de karatê Josimar de Freitas, que o abordou na rua. Vou te dar um boné e aparece lá nos colégios que eu gostei de tu, mesmo assim. Depois foi a mãe que o adotou quando ele já tinha 17 anos e que o incentiva em sua busca. Mãe não tem ciúme de outra mãe. Mãe só tem alegria que outra mãe se sinta a alegria que ele está sentindo. Isso para mim é motivo de alegria. Casou, montou uma pequena confecção e foi trabalhar numa academia. A fama do ex-menino de rua, que virou campeão de karatê, chegou aos ouvidos de Daniel. Ele é vitorioso não só no karatê, como também vitorioso de vida, né? Eu entrei em contato com ele e ele disse: Mário, eu já tenho uma pista. Era a certidão de nascimento que tinha o nome da mãe, Josefa dos Santos. O começo foi desanimador. O nome Josefa dos Santos apareceu 98 mil vezes na primeira pesquisa. Nada que assustasse o Daniel. De todas essas Josefas, a única que interessava ao Mário foi encontrada depois de 38 anos de espera em apenas 10 dias de investigação. Daniel conseguiu localizar uma prima de Mário em Campina Grande. Arranjou uma foto da mulher que poderia ser a mãe dele e projetou na parede. Na hora que colocou, senti, me arrepiei todinho e o coração ficou aflito, que eu acreditei que era minha mãe. A confirmação veio por telefone. Josefa disse aos parentes de Campina Grande que Mário era mesmo seu filho. Mas você vai ao Rio de Janeiro. Vai? Vou, com certeza. Estou muito emocionado, mas vou. Nervoso, não sei como é que eu vou reagir, mas vou. Sexta passada, Mário e Daniel embarcaram para o Rio. Sem saber que Mário estava indo ao seu encontro, Dona Josefa atendeu ao pedido do Fantástico para uma entrevista. Veio com Juliana, uma das filhas. Ela tem outros 5 que não puderam vir. A senhora sabe dessa história? Uma caixinha de sapato na frente de uma casa. O rapaz me falou, mas eu falei com ele que isso é tudo mentira, não foi assim.
Não foi assim não, né? Ela explicou que entregou o bebê, junto com a certidão de nascimento, a uma mulher que prometeu cuidar dele. Eu dei nos braços dela. E ela saiu beijando ele. Vou criar como meu filho, não se preocupa. E disse que era muito pobre, sem condições de criar um menino. Não foi porque eu quis dar de livre e espontânea vontade, foi por necessidade. Mas a senhora pode dizer isso para ele, né? Pessoalmente, quando encontrar, né? Sim, né? Vamos ver a reação dele, se ele vai aceitar o meu perdão. O que a senhora gostaria? Eu gostaria muito de abraçar ele, beijar. É o que eu mais quero na minha vida. Mário, a sua mãe e a sua irmã Juliana estão ali esperando você. Pode ir lá. Vai lá. Pode ir. Meu filho. Me perdoa, filho, me perdoa. Me perdoa, eu não queria que acontecesse isso, filho. Só quero só o seu perdão e que agora, de agora em diante, perdão a mim. seguir a vida, entendeu? E ser feliz. Só isso, irmão. Tudo bem? Isso é de felicidade. É só de felicidade, meu filho. Faltava a dona Josefa conhecer o homem que tornou esse encontro possível. Pereira. Meu amor. Que maravilha que você veio também. Como definir a emoção nunca experimentada antes? Eu acho que é amor. O que vem pela frente? A vida dá muita volta, gente. Muita volta mesmo, sabe? É uma felicidade imensa de você saber que seu filho está bem. Pelas coisas que ele já passou, ele é um guerreiro, né? E agora vamos poder conviver, né? Não é? E seguir a vida em frente, feliz. Olá, muito boa noite. Boa noite, pessoal. Na Semana Mundial de Conscientização sobre o Autismo, o Fantástico foi até os Estados Unidos para mostrar um laboratório que está na vanguarda das pesquisas sobre esse transtorno, que permanece um mistério para a ciência. E quem chefia os estudos? Um pesquisador brasileiro. Sob o sol da Califórnia, um surfista brasileiro chefia um laboratório de vanguarda. A gente está gerando $1 milhão de consumo, né, por ano, só no meu laboratório. Nesse prédio, em San Diego, quase na fronteira com o México, cientistas do mundo todo trabalham para desvendar um enigma do cérebro humano: o autismo. Existem 2 linhas de pesquisa no laboratório, né? Então, uma delas procura entender qual que é a base biológica do autismo. Então, vai tentar entender qual que é a contribuição de cada gene, de cada mutação, né? Como que essa mutação afeta a célula do cérebro. A outra linha é a busca por remédios. Novos medicamentos que sejam mais específicos, que sejam mais eficazes, né, no tratamento do autismo. Esse é o jeito moderno de pensar no autismo, porque já existiu cada teoria furada, que a culpa era de vacinas e até que a culpa era da mãe, por ser fria demais com o filho. No Brasil, esse neurologista se lembra desses absurdos todos e explica qual é a definição mais atualizada de autismo, que varia de pessoa para pessoa, mas tem algumas características gerais. Um distúrbio da comunicação, da interação social e do comportamento. Comunicação no sentido de que 30% dos indivíduos com autismo não falam, jamais vão falar e não usam formas alternativas de se comunicar. Ele nasce sem esse desejo que faz parte da espécie humana de se comunicar e interagir com o outro. E os comportamentos são repetitivos, estereotipados e não funcionais. Tudo começa ainda na barriga da mãe. O autismo ele é fruto de algo que acontece no cérebro muito precocemente na sua formação, no primeiro trimestre. Para desvendar o autismo, é preciso ver o que acontece lá dentro do cérebro. Mas o acesso é difícil e é perigoso mexer no cérebro. A saída é usar cérebros de cadáveres ou de animais de pesquisa. Mas o cérebro de um morto não é igual ao de um vivo.
E o cérebro de um rato não é igual ao nosso. Por isso, laboratórios como o do professor Alisson usam uma solução mais moderna: mini-cérebros humanos. Mas como é que é um mini-cérebro? Dá para pegar, dá para ver? Eles ficam aqui e a gente vai mostrar como é que é um mini-cérebro. O que tem aqui, Priscila? Centenas de mini-cérebros. Cada bolinha dessa aqui é um mini-cérebro. Posso pegar? Pode pegar. Então, literalmente, eu tenho na minha mão direita centenas de mini-cérebros humanos. Esses daqui são de indivíduos autistas. Para chegar nesses mini-cérebros, os cientistas usam um truque tão importante que recebeu o Nobel de Medicina em 2012. O truque se chama reprogramação de células. Funciona assim. Os pesquisadores partem de células de uma pessoa, normalmente da pele ou da polpa do dente. Essas células são processadas para voltar a um estágio primitivo, o de célula-tronco. Célula-tronco é aquela que pode se transformar em qualquer tipo de célula. Então a equipe pega as células, que agora viraram células-tronco, e usa um coquetel químico para que elas se transformem em células de cérebro. O minicérebro ele começa a partir de uma célula única, né? Então ele começa invisível, né, a olho nu, mas conforme o tempo passa ele vai se multiplicando, aquela célula vai se multiplicando. Resultado, um minicérebro. E dá até para fazer eletroencefalograma. Eles usam um sistema como esse aqui. A gente vê as placas, vê os eletrodos. Quem diria, né? Dá para fazer eletroencefalograma super delicado de um minicérebro. Uma dúvida ética. Se o minicérebro tem atividade elétrica, então ele está pensando? Essa é uma boa pergunta, na verdade a gente não sabe responder, né? Tem uma nova tecnologia que é uma forma de criar esses minicérebros que chegam a ter um nível de atividade elétrica semelhante a um cérebro de um bebê prematuro, por exemplo, né? Então seria o começo do que a gente chama de uma atividade mental ou até um pensamento. Mas não são só as questões da ciência que ocupam a mente do professor. Tem também o dia a dia, a vida no sul da Califórnia, com a mulher Andrea e o filho Ivan. Andrea era modelo, foi até garota do Fantástico. Andrea Coimbra conheceu o Alisson há 7 anos, quando já tinha o Ivan, que na época estava com 4. Eu conheci o Alisson na televisão. Ele estava noticiando que ele tinha curado um neurônio autista em laboratório. O grande desafio agora é fazer uma triagem de novas drogas na esperança de conseguir descobrir um novo remédio. Anotei esse nome difícil, Alisson Muotri, para pesquisar depois. Né, Ivan? Então o Ivan é o cupido dessa história. O Ivan tem um tipo de autismo severo. Posso? Ele tem uma série de dificuldades, né, de aprendizado, de convivência, de dependência para a vida, né, para fazer as coisas mais simples, como escovar o dente de manhã, se preparar para o colégio, né? Então sempre tem que ter alguém com ele, né? O Alisson e a Andrea se casaram e o cientista que pesquisava o autismo virou pai de um menino com autismo. Isso me traz uma perspectiva diferente do cientista, que é, nossa, tem uma certa urgência, né, para traduzir tudo o que acontece no laboratório para essas famílias. No laboratório, muitas descobertas, como a de que a chave do autismo pode estar em partes do nosso DNA que eram consideradas, entre aspas, lixo, sem função. A gente olha para essa região que é até então inexplorada, a gente descobre que ela também contém uma série de outras alterações, né, que são mais frequentemente encontradas no autismo. E tem mais. A equipe vem conseguindo bons resultados na pesquisa de possíveis remédios, que eles testam diretamente nos minicérebros. A gente encontrou medicamentos, né, que ao estimular, ao tratar esses minicérebros autistas, eles passaram a se comportar de uma forma neurotípica ou normal, né? Então consertou o cérebro. Consertamos o cérebro em laboratório. O grande desafio agora é colocar essas drogas para, né, auxiliar o cérebro autista na pessoa. Volta aqui, Ivan! Como o próprio Alisson define, isso é uma maratona.
que pode levar muitos e muitos anos, mas que, se for concluída, vai beneficiar não só o Ivan, como também crianças mais novas e as futuras gerações de bebês com autismo. Vamos se abraçar. E aí, seu domingo teve família reunida, aquela comilança? Compartilha esse momento com a gente. Vai no nosso site e manda um vídeo curto mostrando como foi sua Páscoa, almoço, aquela caça aos ovos. Você pode aparecer aqui no Show da Vida no fim do programa. Depois dos comerciais, como funciona o cérebro de um mentiroso? A pessoa que começa a mentir, ela vai criando um hábito, ela vai se viciando e vai mentindo cada vez mais. A tendência é essa? A tendência é, conforme ela vai tendo sucesso, não é descoberta, ela progride aumentando a mentira e continuando na mentira. Oferecimento MED. Caixas definidos por 72 horas. Eles vão embolar no palco suor, eles vão grudar, ela lê poesia, eles amassam no colchão, piscina em luar, o cloro não dá, quer diversão, não, 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 não. Chuva, e lá vão se molhar, nem toca o capacete, fica aqui o lembrete. Se entender com seus cachos, ficou mais fácil. Cachos definidos por 72 horas. Chegou o MET Respeito aos Cachos. Cachos é MET. MET é o Boticário. Depois de desistir do noivado, Camilo decide esclarecer tudo com Jane. Preciso que você me perdoe. Eu planejei uma surpresa pra você no sarau, só que eu percebi que eu não tinha falado com a minha mãe. E você sabe, eu não posso trair a confiança dela. Ela é minha família. Isso eu sei, Camilo. Isso eu entendo. Amanhã. Então me diz uma coisa, você aceita jantar conosco amanhã? Assim você conhece minha mãe e ela te conhece. Eu tenho certeza que quando ela te vir, não vai ter como não gostar de você. Orgulho e paixão. É com trabalho que se dá mais dignidade aos que vivem em situação de rua. É com trabalho que se dá uma nova esperança a quem quer recomeçar. É com trabalho que se dá uma casa a famílias que não tinham onde morar. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho, trabalho. Para quem mais precisa. De ciclo! Agora o banheiro da Roberta vai brilhar. Pode entrar. Bacia com caixa acoplada Lorenzetti, R$ 179,90. Revestimento em cepa, R$ 24,90. Com a de ciclo, sua casa não perde o ritmo. 2 confrontos Itália e Espanha nas quartas de final da Champions. Terça, entram em campo os 2 times que disputaram a última decisão do torneio, Juventus e Real Madrid. E na quarta, de um lado, Lionel Messi, do outro, Alisson, goleiro da seleção brasileira. Barcelona e Roma. 2 jogos, 15 para as 4 da tarde. 2 partidas com craques por todos os lados. Na Liga dos Campeões da Europa. É hoje mais um desafio para a segurança dos presídios. Os drones invasores. É agora o avanço das milícias no Rio de Janeiro em guerra. Policiais entram na favela Batomushi, na Zona Oeste. Quem investiga e combate as milícias no Rio é a DRACO, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Essas são imagens exclusivas de uma operação recente. Eles buscam os chefes de uma milícia. Encontram um fuzil deixado para trás na rua à luz do dia. Na última segunda-feira, na mesma favela, uma disputa por território flagrada ao vivo paralisou uma avenida, dezenas de motoristas e um incontável número de famílias.
Amontoados dentro de carros, homens carregando fuzis. Um grupo de milicianos que acabaram de efetuar um ataque. Naquela manhã, a briga era entre milicianos e traficantes, que disputavam o controle da comunidade. Você tem o traficante, que é o modelo clássico, tem a milícia. No fundo, todos eles subjugam as pessoas, obrigam as pessoas a cumprirem determinadas normas que eles impõem, e eles se beneficiam disso. A zona oeste do Rio é a área mais afetada pelas disputas territoriais entre tráfico e milícia. No mapa, em azul, áreas sob o comando do tráfico, em amarelo, sob o comando de milicianos. Violência, que para quem mora no Rio não é novidade. O nome milícia surge mais ou menos por volta de 2006, para designar um grupo de policiais, ou ex-policiais e outros agentes da segurança pública do Estado que passem a dominar um território. Até filme virou. Tropa de Elite 1 e 2, que ganharam o mundo, mostram a batalha de um grupo de policiais em meio a essa cidade dividida. O BOPE, mais uma vez, foi chamado ao combate. E missão dada é missão cumprida. Ficou claro que havia um conluio com um grupo político que estava situado dentro do governo na época, né? E vários candidatos se elegeram com uma votação maciça em áreas de milícia, onde só eles podiam fazer campanha. Até que em 2008, depois que jornalistas do jornal O Dia foram torturados por milicianos, foi instaurada a CPI das milícias. O presidente era o deputado estadual Marcelo Freixo. A partir daí, então, a milícia começa a se retrair. Contrata mais e mais moradores locais para fazer as cobranças, para tocar o dia a dia. Passaram, inclusive, a contar com a participação de ex-traficantes. Mensagens em áudio obtidas com exclusividade pelo Fantástico mostram ex-traficantes, agora milicianos, conversando. Um deles explica que está tentando levar mais um homem a atravessar para o lado da milícia. O menor tá no contato comigo aqui. Ele é gerente da Boca, tem uma pistola. Falei, pô, mano, você sabe o que pode fazer? Sai dando informação pra gente, depois tu pega e atravessa, pô. Dá meu contato pra ele, pô. Dá meu contato pra ele que eu vou entrar na mente dele. As fronteiras entre tráfico e milícia ficam cada vez mais cinzentas. É muito difícil conseguir conversar com pessoas que moram em áreas dominadas por milícias. Porque como policiais ou ex-policiais fazem parte de alguns desses grupos, eles espalham nas comunidades a ideia de que se alguém fizer alguma denúncia, eles têm como saber exatamente quem foi. Mas essas duas pessoas toparam falar com a nossa equipe. Temos muito medo, porque a gente não sabe quem é quem. Eles olham até o telefone das pessoas. Eles mandam você desbloquear e se tiver alguma coisa no telefone que comprometa eles, você vai pagar por aquilo. O WhatsApp, a sua galeria de fotos, e se você está repassando foto, vídeo, o tempo todo. Você não tem vida, você está no trabalho, você não sabe se você vai poder voltar para casa. Gás, TV a cabo, água, internet, suposta segurança, tudo tem preço nas comunidades dominadas. Essas anotações apreendidas pela polícia mostram até folhas de pagamento. Para você comprar o gás é só com eles, para você ter uma televisão é só com eles, para você ter internet é só com eles, até água. Você paga por medo, porque eles batem na sua porta com um fuzil apontado para você. Então você não tem como negar. Quanto custa uma taxa, por exemplo? R$40. Esses R$40 é um valor de segurança. Além dos pagamentos, alguns grupos impõem uma espécie de código de conduta. Porque esses grupos determinam como você pode se vestir, que tipo de roupa a cor da roupa que você pode usar, que horas você volta. Algumas milícias, por exemplo, têm o que nós chamamos de uma agenda moral. Então proíbem, por exemplo, a homossexualidade. As mensagens circulam pelo WhatsApp, pelos grupos, que não é para sair, toque de recolher, essas coisas assim. Moradores de favelas dominadas por milicianos compartilharam com o Fantástico áudios que circulam nesses grupos de conversa. Pode meter o pé do morro, que agora não vai ter desenrolo. O pau vai cantar, a giripoca vai piar, a bala vai voar e não tem jeito. É ordem, o morador que não pagou, mano, os dias de atraso, vai pagar, mano, vai ter que pagar. Não vai ter BOPE, não vai ter ninguém, não. É Milícia Rio de Janeiro, rapá.
dia você está sob o domínio da milícia, no outro dia a polícia invadiu, e quando você vê, já tem bandido, já tem tráfico de droga, você tem que adequar a sua vida à realidade que você vive. Apesar da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, o poder das milícias não parece diminuir. Atualmente, a polícia investiga a participação de milicianos na execução da vereadora Marielle Franco e no assassinato de 5 jovens em um condomínio na cidade de Maricá. O Estado tem que regulamentar atividades econômicas que, se deixadas sem controle, acabam sendo aproveitadas pela milícia. Então o trabalho é feito, enfim, o trabalho continua, né, e não vai parar. A gente não tem mais como saber quem é quem. São pessoas fardadas, camufladas, pessoas comuns, meninos, adolescentes de bermuda, descalço. Então, assim, não tem como a gente saber quem é quem. Foram enterrados hoje os corpos dos 2 turistas que morreram atropelados por uma lancha em Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio. Valquíria de Almeida Barreto, de 29 anos, foi enterrada em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A maior parte do grupo de amigos que viajou para Angra dos Reis é da cidade. Na sexta-feira, eles estavam no lugar conhecido como Lagoa Azul, quando esta lancha avançou em direção a banhistas. O carioca Alexandre Silva Leite, de 43 anos, também morreu. Outras 2 mulheres estão internadas com ferimentos nos pés. O condutor da lancha vai responder por duplo homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ele disse à polícia que alugou a embarcação e que não conseguiu parar por causa de um problema no mecanismo que acelera o motor. A lancha vai passar por uma perícia. A Marinha está apurando o caso. Temporais em Santa Catarina provocaram as mortes de 2 pessoas neste fim de semana. Elas estavam neste carro que foi arrastado pela enxurrada ontem em Blumenau, no Vale do Itajaí. A Defesa Civil registrou 109 deslizamentos e 38 alagamentos na cidade. As chuvas atingiram 13 municípios catarinenses. Conseguiu pregar uma peça em alguém? Você conseguiu mentir sem que ninguém percebesse? Já parou para pensar o que acontece com o seu corpo quando você mente? Fica nervoso, ansioso, começa a suar? E com o cérebro? O que acontece com o cérebro quando você mente? Para entender tudo, tintim por tintim, a gente chamou aqui a doutora Bruna Velasquez, neurocientista. Bem-vinda, doutora Bruna. Obrigada. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente mente? Bom, uma das áreas, que são mais ativadas, ou que tem uma maior ativação no cérebro do mentiroso, é o córtex órbito-frontal. E é uma estrutura muito associada às emoções sociais. São vergonha, culpa, tem essa relação com a interação do indivíduo com a aceitação social. Qual é a outra área que é ativada durante uma mentira? O córtex cingulado anterior, que também é ativado, também se vê um aumento quando você compara uma pessoa mentindo ou não, ele está mais ativado, você tem uma maior atividade, e aí é associado a uma motivação que a pessoa tem quando ela tem o sucesso da mentira, visto principalmente posteriormente. Traz prazer. Traz prazer, exatamente. Ela se sente ali realizada pela mentira. Uma terceira área que também tem o aumento da sua ativação é o estriado ventral, ou também chamado de corpo estriado ventral, está associado a aspectos também desse reforço, desse prazer e da formação do hábito. Então, conforme a mentira ela vai acontecendo, essa estrutura também tem um aumento da atividade associada à formação do hábito de mentir. Ou seja, a pessoa que começa a mentir, ela vai criando um hábito, ela vai se viciando e vai mentindo cada vez mais. A tendência é essa? A tendência é, conforme ela vai tendo sucesso, não é descoberta, ela progride aumentando a mentira e continuando na mentira. Então é melhor nem começar a mentir. Um estudo recente feito pela Universidade College London, na Inglaterra, mostrou que o nosso cérebro se acostuma a mentir. É isso, né, doutora? Exatamente. Eles olharam justamente uma outra área, que é a amígdala. Eles verificaram uma diminuição da atividade. Então ela vai ficando mais, a atividade dela vai ficando menor conforme aumenta-se a mentira, porque a pessoa vai aprendendo a mentir. Ela vai diminuir a sensação de medo, de ansiedade, que é a relação que a amígdala tem diretamente. Ou seja, a amígdala é a área do cérebro que é acionada para não trazer medo, é isso? Isso. Então a pessoa, quando começa a mentir, ela vai perdendo medo, vai perdendo
perdendo a vergonha, fica sem vergonha mesmo. Exatamente. E tem uma outra área que é ativada no cérebro que a senhora queria mostrar também, né? Sim, que é a ínsula. A ínsula já está associada com aquela mentira do bem que a gente conhece. Né? Aquela mentira que a gente conta para continuar o relacionamento do dia a dia com as pessoas. Para não magoar alguém. Exatamente. Para uma pessoa não ficar triste com uma coisa que a gente vai falar. Exatamente. Então, uma mentira do bem e uma mentira do mal acionam áreas totalmente diferentes do cérebro? Sim, elas acionam, né? Então aquela mentira boa que tem a ver com caridade acionam áreas mais associadas à preocupação com o outro, enquanto a mentira ruim, aquela que vai trazer o mal para outra pessoa, acionam áreas de prazer. Será então que tem como descobrir se alguém está mentindo? A gente fez um teste. Nós chamamos 8 pessoas com idades diferentes. Cada uma tem um número. A gente tem um experimento simples, perguntando para ela se foi aquele número que ela tirou. Ela sempre vai dizer não. E quando a gente chegar no número correto, ela vai dizer não também, portanto vai estar mentindo. O psiquiatra não sabe qual número cada pessoa tirou. Vai ter que descobrir analisando esses gráficos. A máquina vai perceber que está chegando menos sangue na ponta dos dedos dela, porque ela está com mais descarga de adrenalina, e que a mão dela está suando mais, que acusa a mentira. Gabriela, vou lhe perguntar os números, tá? Ok. O número que você tirou foi o número 3? Não. Foi o número 9? Não. Foi o número 6? Não. Lourdes, é o número 4? Não. É o número 5? Também não. Opa! Descobri. Qual? Você é o número 5. Márcia, pega na mentira! Dá pra ver muito claro no gráfico o número que você escolheu. Mas nem todo mundo é pego nesse teste. Foi o número 9? Não. Descobri. Foi o número 9? Não. Esse equipamento que está aqui é um equipamento que mede parâmetros fisiológicos do corpo das pessoas. Isso fala do nervosismo que a pessoa está sentindo na hora. E quando uma pessoa mente, ela fica um pouco mais nervosa. Então não dá pra dizer que o rapaz é um bom mentiroso. Ele só ficou nervoso mais vezes. Nesse teste, dos 8 voluntários, 7 foram pegos pela máquina. As taxas que a gente percebe nas pesquisas de boa detecção de mentiras ocorrem em torno de 70%, 60%, até 80% dos casos. A gente tem dificuldade de dizer com certeza se a pessoa está falando ou não a verdade. Por isso que no Brasil se entende que isso não pode ser uma prova utilizada judicialmente. Normalmente a mentira envolve uma certa tensão. A gente não deve passar a vida aí procurando, será que a pessoa está mentindo? Será que a pessoa está falando a verdade? Porque a gente vai se frustrar muito e vai errar mais do que acertar. Muito bem, então tá explicado. Doutora Bruna, que nos ajudou a entender melhor o cérebro do mentiroso, muito obrigado. Obrigada. E quem é o herói que mais desmascara mentirosos no Brasil? Investigados na Operação Scala passaram um domingo em casa. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, revogou as prisões temporárias depois de ouvir a manifestação da Procuradora-Geral da República. Ao pedir a revogação, Raquel Dodge citou que os objetivos pretendidos já tinham sido alcançados. Investigados prestaram depoimentos e agentes cumpriram as buscas e apreensões. A operação prendeu empresários e amigos do presidente Temer. No fim da noite de ontem, os presos deixaram as sedes da Polícia Federal no Rio e em São Paulo. Os presos deixaram a carceragem da Polícia Federal em São Paulo poucas horas depois da decisão do ministro Barroso. Ainda não era meia-noite. Vários carros aguardavam na rua. O advogado José Yunes, ex-assessor da Presidência da República e amigo de Michel Temer, saiu sorrindo e entrou rápido no veículo. O ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal Wagner Rossi, que em 1999 e em 2000 foi diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a estatal que administra o Porto de Santos, foi o único a falar com os jornalistas. Apenas confirmar o que eu falei na entrada, que não tinha nada a ver comigo. Isso foi confirmado e eu agradeço pela presteza com que o ministro Barroso liberou a todos nós. No meio da confusão, o ex-coronel da PM, João Batista Lima Filho, também amigo de Temer, deixou o prédio sem ser notado. Pouco antes, o advogado dele esteve na PF. Na última quinta-feira, quando os policiais chegaram à casa de Lima para prendê-lo, o coronel aposentado passou mal.
Ele foi levado para o hospital Albert Einstein e só chegou à noite à Polícia Federal. A PF tentava ouvir o coronel desde o ano passado, um inquérito que apura se um decreto do presidente Temer beneficiou empresas do setor de portos, em troca de propina. Mas nos dias em que ficou na carceragem da PF em São Paulo, Lima continuou quieto. O advogado alegou que ele não tem condições físicas e psicológicas para falar agora. Ontem também foram soltos Milton Ortolã, auxiliar do ex-ministro Wagner Rossi, Antônio Celso Greco, dono da empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos, Carlos Alberto Costa Filho e o pai dele, Carlos Alberto Costa, que é sócio fundador da Argeplan, uma empresa que também tem como sócio o ex-coronel Lima. E os engenheiros Eduardo Luiz de Brito Neves e Maria Heloísa Brito Neves. Os engenheiros foram presos porque os investigadores queriam esclarecer a relação deles com a Argeplan. Os presos foram libertados depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, aceitou o pedido feito pela Procuradora-Geral da República. Raquel Dodge argumentou que o objetivo das prisões, que era de instruir as investigações em curso, já havia sido cumprido e que, portanto, não havia motivo para manter os investigados presos por mais tempo. A prisão temporária venceria nesta segunda-feira. A Polícia Federal já está analisando vários documentos apreendidos na Operação Scala. A única presa no Rio de Janeiro, Celina Torrealba, uma das sócias do Grupo Libra, que também atua no setor portuário, foi solta de madrugada. Outros 3 acionistas do grupo, Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Afonso e Gonçalo Borges Torrealba, não foram presos na quinta-feira passada porque estão no exterior. Neste domingo, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, divulgou um despacho em que explica a decisão de revogar as prisões temporárias da Operação Scala, depois de ouvir a manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O ministro determinou que os 3 acionistas do Grupo Libra que estão no exterior devem se apresentar às autoridades no momento do desembarque no Brasil para que sejam ouvidos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. O ministro Barroso também explicou que depois dos depoimentos, tal como foi feito em relação aos demais investigados, vai ouvir a Procuradora-Geral Raquel Dodge sobre a necessidade ou não de decretar a prisão temporária dessas 3 pessoas. No despacho de hoje, como mostrou o blog da jornalista Andréa Sadi no G1, o ministro Barroso afirma: em manifestação datada de 23 de março, a Procuradora-Geral da República requereu a prisão temporária das pessoas identificadas na minha decisão de 27 de março. Em 31 de março, após a realização das diligências de busca e apreensão, bem como da tomada de depoimento dos investigados que foram presos cautelarmente, Sua Excelência requereu a revogação de todos os mandados de prisão, o que incluiu os referentes aos 3 investigados que não foram ouvidos por se encontrarem no exterior. Tal como deferir ao pedido de prisão, a pedido da senhora Procuradora-Geral, acolhi igualmente sua manifestação para revogação das prisões. Fica, contudo, explicitado que os 3 investigados que se encontram no exterior deverão se apresentar à Polícia Federal no momento do desembarque e serem levados prontamente para a prestação de depoimentos à Autoridade Policial Federal e aos representantes do Ministério Público Federal. No despacho, o ministro Barroso também afirma: após tais depoimentos, tal como feito em relação a todos os demais investigados, ouvirei a Procuradoria-Geral da República sobre a necessidade ou não de decretação de prisão temporária e decidirei a questão. O Grupo Libra é um dos alvos da Operação Scala. Os investigadores tentam desvendar o suposto pagamento de propina em troca de favorecimentos nos contratos. A empresa tem sede no Rio de Janeiro e atua nos setores de infraestrutura e comércio exterior. No início do ano, o Grupo Libra apresentou um novo plano de investimentos e pediu ao governo federal a prorrogação do contrato no Porto de Santos até 2065. Em troca, prometeu investimentos bilionários. O terminal de contêineres em Santos é um dos principais ativos portuários do grupo, que também atua no Porto do Rio.
Além de armazenar, transportar e distribuir cargas, a empresa tem negócios imobiliários, produz azeites e já operou um aeroporto em Cabo Frio, no litoral do estado do Rio. Como o Jornal Nacional mostrou ontem, em 2013, uma medida provisória foi votada e teve um artigo modificado, o que proibia empresas devedoras de tarifas portuárias de celebrar ou prorrogar contratos de concessão. O novo texto passou a condicionar essa proibição a uma decisão final e permitiu que as empresas com dívidas prorrogassem os contratos a partir de uma arbitragem dos débitos, ou seja, uma negociação fora da Justiça. O Ministério dos Transportes confirmou para a TV Globo que só o Grupo Libra utilizou a arbitragem e afirmou que o valor que a Libra deve à Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo e que quer rediscutir, supera os 2 bilhões de reais. A mudança no texto foi feita pelo então deputado Eduardo Cunha, do MDB. A MP virou lei ainda em 2013, mas as regras para que a empresa e o governo tentassem um acordo só saíram em junho de 2015. Menos de 3 meses depois, o Grupo Libra renovou o contrato até 2035. Hoje, o Grupo Libra divulgou uma nota em que declara que arrendou em 1997 o Terminal 35 em Santos e recebeu a área com vários problemas. Segundo a nota, as diferenças entre as estruturas oferecidas no edital para o terminal e as que de fato foram entregues levaram a Libra a discutir na Justiça a execução do contrato ou a revisão dos valores do arrendamento. Ainda segundo a nota, a Justiça, por meio da arbitragem em curso, definirá até setembro de 2019 se a Libra é devedora ou credora da Codesp e da União. O grupo também afirma que jamais esteve inadimplente e que durante todo o período do contrato pagou os valores incontroversos do arrendamento do Terminal 35 em juízo mensalmente de forma regular, sempre cumprindo as decisões judiciais. A nota prossegue afirmando que desde a renovação da concessão, em setembro de 2015, a Libra paga regular e integralmente todos os valores de arrendamento e que o grupo jamais atuou ilegalmente para a mudança da legislação com vistas a seu benefício exclusivo. Vamos agora ao que dizem os demais citados. A defesa de José Yunes afirmou que ele tem 50 anos de advocacia e reputação ilibada e que jamais foi intermediário de quem quer que seja. Ainda segundo a defesa, José Yunes refuta de maneira taxativa qualquer acusação que tenha a intenção de macular a história dele. A Rodrimar de Antônio Celso Greco declarou que nunca pagou propina a nenhum agente público e nunca autorizou que alguém o fizesse em seu nome. Segundo o decreto dos portos, a empresa afirmou que seus dirigentes atuaram para ajudar a construir o texto como representantes e parceiros das entidades setoriais. Segundo a Rodrimar, o decreto não beneficiou nenhuma empresa. A defesa de Milton Ortolan afirmou que ele tem mais de 40 anos de vida pública e sempre agiu com responsabilidade em prol do interesse público. A defesa também declarou que Milton Ortolan não tem absolutamente nenhuma relação com os fatos investigados. A defesa de Eduardo Luiz de Brito Neves e de Maria Heloísa Adenson Brito Neves tem afirmado que os dois são inocentes e que isso vai ser demonstrado oportunamente. A defesa de João Batista Lima Filho tem declarado que ele nega qualquer envolvimento em supostas irregularidades investigadas. A defesa de Carlos Alberto Costa e Carlos Alberto Costa Filho também tem afirmado que os dois não estão envolvidos com os fatos investigados e que eles não cometeram qualquer irregularidade. O presidente Michel Temer passou o feriado de Páscoa em Brasília e agora à noite se reuniu com ministros e líderes aliados no Palácio do Jaburu. A repórter Joconda Brasil está lá ao vivo, tem as informações. Joconda. Olá, boa noite. O principal assunto dessa reunião foi reforma ministerial. Os ministros que pretendem disputar as eleições de outubro têm que deixar os cargos até a próxima sexta-feira. De acordo com o líder do governo no Senado, Romero Jucá, serão 14 trocas. Hoje, o Planalto confirmou a saída de Diogo Oliveira do Ministério do Planejamento para a presidência do BNDES. No lugar dele, assume o secretário executivo da pasta, Esteves Conalgo. Amanhã, toma posse Gilberto Ock no Ministério
Ministério da Saúde, em substituição a Ricardo Barros, ambos do Progressistas, e Walter Casimiro Silveira no Ministério dos Transportes, no lugar de Maurício Quintela, do PR. De acordo com o ministro da Articulação Política, Carlos Marum, esses novos ministros poderão até ter um perfil técnico, mas obrigatoriamente também terão que ter trânsito político. A possibilidade de uma terceira denúncia contra o presidente Michel Temer, de acordo com os aliados, não foi discutida nessa reunião de hoje do Jaburu. Mas, segundo o vice-líder do governo, Tarcísio Peronde, a libertação ontem de amigos do presidente Michel Temer investigados no inquérito dos portos distensionou o clima. A reunião do Jaburu também tratou de medidas que serão anunciadas nos próximos dias. É o governo querendo mostrar que o trabalho continua e que está em ação. Gioconda Brasil, para o Fantástico. Mais de 800 pessoas foram vítimas de racismo este ano. Professor de São Paulo diz odiar pretos e pobres que falam alto. Filha de Giovanna Elbank e Bruno Galhaço é vítima de racismo. Fundação Getúlio Vargas suspende aluno após acusação de racismo em São Paulo. A luta contra o racismo, infelizmente, continua sendo um tema atual. Mas houve um tempo em que uma voz ecoava mais alto na busca pela igualdade. A voz de Martin Luther King. Pastor e ativista político americano foi assassinado há 50 anos na sacada de um hotel em Memphis, nos Estados Unidos. Ele viveu numa época em que racismo não era crime, era lei. Usou a paz não para evitar uma guerra, mas para enfrentá-la. Entrou para a história não só pelo que fez, mas também pelo que sonhou. Sonhou que até hoje continua como sonho, um mundo em que a cor da pele não tem importância. Já fazia um século desde o fim da escravidão nos Estados Unidos. Mas quando a escravidão acabou, foram criadas leis para manter os negros separados dos brancos. Em ônibus, escolas, restaurantes, banheiros, bebedouros. Martin Luther King Jr., pastor da Igreja Batista e doutor em teologia, tornou-se o maior líder americano na luta dos negros por igualdade. O movimento liderado por ele pedia o fim da segregação, a garantia do direito ao voto, o acesso a empregos. No início de 1968, os lixeiros da cidade de Memphis entraram em greve. Eles trabalhavam em condições miseráveis e eram quase todos negros, como Elmore Nickelberry. A gente carregava na cabeça os latões cheios de lixo. O líquido do lixo vazava e escorria pela nossa roupa. E não tinha nem onde tomar banho. Dr. King foi a Memphis participar de uma manifestação organizada pelos lixeiros. Mas o protesto acabou em violência e a polícia matou um rapaz negro. Martin Luther King, o filho, conta que o pai voltou para casa abalado com aquela violência. Meu pai sempre acreditou em protestos pacíficos. Por isso ele decidiu que iria voltar para Memphis. Queria provar que podiam fazer um protesto lá sem violência. Martin Luther King morava em Atlanta e decidiu voltar a Memphis no dia 3 de abril. Dr. King e outros líderes do movimento pelos direitos civis chegaram a Memphis e foram para o hotel Lorraine, no centro da cidade. King dividiu o quarto 306 com um dos amigos, Ralph Abernathy. Os dois chamaram um grupo de advogados para uma conversa no hotel, entre eles Charles Newman. Newman conta que a prefeitura de Memphis tinha conseguido uma liminar da justiça proibindo a manifestação organizada por King. Nós fomos contratados para tentar suspender a liminar. Eu me sentei numa cama e o Dr. King estava numa cadeira tão perto de mim quanto você está agora. Era uma pessoa que eu venerava. Chovia forte aqui em Memphis, havia até risco de tornados. Mesmo assim, muita gente veio até essa igreja para um ato em apoio aos lixeiros em greve. Todos queriam ver e ouvir Martin Luther King. Mas ele chegou à cidade com febre, dor de garganta, decidiu ficar no hotel e pediu que Ralph viesse para fazer um discurso. Quando Ralph chegou e viu como as pessoas estavam ansiosas,
ligou para o amigo e disse que ele tinha que vir. Ele foi, fez de improviso o que seria o último discurso da sua vida. Como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma vida longa. Mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E Ele permitiu que eu subisse a montanha. Eu olhei lá de cima e vi a terra prometida. Na peça O Topo da Montanha, em cartaz no Rio, o ator Lázaro Ramos conta essa mesma história. O Luther King está no Brasil de 2018 em 2 lugares. Em primeiro lugar, é que várias das coisas que ele falou nos anos 60 e 50 ainda fazem sentido hoje. Várias das coisas pelas quais ele estava lutando, né? Isso não é uma coisa boa. Mas, por outro lado, eu acho que a palavra dele e a motivação que ele deu para as pessoas, para irem à luta e para tentar encontrar alternativas, ainda está presente. No último discurso, Martin Luther King pareceu prever o próprio destino. E ele escolheu nessa despedida, apesar de estar com muito medo, fazer um discurso dizendo o oposto. Pode ser que eu não chegue lá com vocês, mas eu quero que vocês saibam essa noite que nós, como povo, vamos chegar à Terra Prometida. Então eu estou feliz essa noite, eu não estou preocupado com nada. Eu não temo homem algum. O dia seguinte, quinta-feira, 4 de abril de 1968. Perto das 5 da tarde, Ralph e Martin Luther King começaram a se arrumar para jantar. King foi para a varanda e conversou com amigos que estavam no térreo. Quando apareceu ali na varanda, ele podia ser visto por qualquer pessoa aqui na rua ou na vizinhança. O muro do hotel era baixo. Naquela hora, ele também estava sendo observado através de uma mira. Numa daquelas janelas, havia uma arma apontada para cá. Nós estávamos voltando do tribunal e chegando perto daqui ouvimos sirenes da polícia. Disseram que King tinha acabado de levar um tiro. Martin Luther King foi atingido no queixo. Os amigos correram até ele, tentaram estancar o sangue com uma toalha e apontaram na direção de onde o tiro tinha partido. Quando Martin Luther King caiu aqui no chão da varanda, ele ainda estava com os olhos abertos. Ralph foi um dos primeiros a chegar. Ele segurou a cabeça do amigo e tentou acalmá-lo. Disse para ele que tudo ia ficar bem. 1 hora depois, no hospital, os médicos constataram que Martin Luther King estava morto. Martin Luther King Jr. was killed tonight in Memphis, Tennessee. James Earl Ray, um assaltante que tinha fugido da cadeia, foi preso e confessou o crime. Mas 3 dias depois, ele passou a dizer que não era o assassino e que só tinha confessado por pressão do advogado. Em 1976, uma comissão especial da Câmara dos Deputados reabriu a investigação do assassinato de Martin Luther King. A comissão concluiu que Ray foi sim o assassino, mas que ele provavelmente fez parte de uma conspiração. Ray passou o resto da vida insistindo que não tinha atirado. Did you kill my father? No, I didn't. Até morrer na prisão em 1998. A família de King sempre acreditou que Ray era inocente. This man is innocent. E que King foi morto por uma conspiração que envolvia pessoas do governo federal. Ele vinha sendo espionado pelo FBI. Era contra a guerra do Vietnã e criticava o governo. Stop the bombing! The strange thing was that they were called off. O mistério é que horas antes do crime, meu pai tinha um grupo de policiais cuidando da segurança dele. Mas, de repente, os policiais foram dispensados. Por quê? O Hotel Lorraine foi transformado em museu, virou lugar de peregrinação. O quarto preservado deixa a sensação de que ainda não era hora de despedida. He means so much to me. Ele significou tanto para mim, porque eu não seria quem eu sou hoje se não fosse por ele. A cidadania de cada negro americano de hoje tem o DNA de Martin Luther King. Ele lutou com menos do que nós temos hoje. Temos que fazer mais, porque ainda há um longo caminho pela frente. Na direção daquele velho sonho. I have a dream today.
O repórter secreto está de volta e mostra a farra dos helicópteros durante o governo de Sérgio Cabral no Rio. Um levantamento do Ministério Público mostra que durante o governo de Cabral, helicópteros de uso público fizeram mais de 2.000 voos particulares. Uma conta de 20 milhões de reais. Apertem os cintos que o repórter secreto quer saber. Cadê o dinheiro que estava aqui? O que é melhor do que ter uma casa de praia na beira do mar? É ter um helicóptero para te levar diretamente do trabalho para lá. O próprio ex-governador ele poderia, através de um simples telefonema, requisitar uma aeronave com um piloto. Uma não, 3. 3 aeronaves públicas, né, simultaneamente iam até Mangaratiba pegar a família Cabral, empregados domésticos, inclusive convidados. É o dinheiro público indo pelos ares. Ele efetuou 2.281 voos para fins pessoais, para fins privados, e apenas 396 voos em missão oficial. É por isso que o repórter secreto vai embarcar nessa missão aérea, para saber, cadê o dinheiro que estava aqui? Do ano passado para cá, o ex-governador Sérgio Cabral foi condenado 5 vezes. As penas passam dos 100 anos de prisão. Corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Agora, por conta do uso privado dos helicópteros do governo do Rio, o Ministério Público acusa Cabral pelo crime de peculato, que acontece quando o servidor desvia bem ou valor público. As investigações cobrem os 2 mandatos, de 2007 a 2014. O estado do Rio de Janeiro, à época, tinha 7 helicópteros. Destes 7 helicópteros, 3 helicópteros eram destinados ao governador. Até 2011, ele costumava andar com a aeronave da UFAM, que era a aeronave de preferência. Foi um dos helicópteros usados para levar Cabral desse heliponto na zona sul do Rio até o Palácio Guanabara. Coisa de 7 minutos para voar os 7 quilômetros de distância. Por terra dá uns 20 minutos. Segundo o Ministério Público, foram pelo menos 1.033 voos nessa rota. Então o governador ia voando e a escolta dele ia por terra. A justificativa de Cabral: devido a supostas ameaças de morte, pelo ar ele teria mais segurança. O repórter secreto vai conferir essa viagem. Nessa rota, entre o heliponto e o palácio, o helicóptero passa pela comunidade Dona Mar. Tá ela ali. Veja o que os pilotos disseram ao Ministério Público sobre a rota. Por não serem blindadas, poderiam as aeronaves ser alvejadas por disparos em favelas. Um tiro de fuzil atingiria tranquilamente a aeronave. A maioria dos pilotos é das polícias civil e militar. A outra rota passa pelo Mar de Copacabana. Que beleza! Mas, se a rota fosse pela praia, passaria perto do Chapéu Mangueira, favela no bairro do Leme, havendo risco em ser alvejado por disparo de fuzil. Já houve casos de helicópteros da polícia e também particulares tomarem tiro disparado por bandidos que dominam favelas. No início do segundo mandato, Sérgio Cabral mandou comprar 2 helicópteros. Custo: R$32.660.000. Inclusive uma extremamente luxuosa, que é o modelo Augusta Granil 109. O fabricante diz que ele é premium, top de linha. Cabem 2 pilotos e 5 passageiros. Um piloto disse ao Ministério Público que é uma Ferrari. Agora o repórter Eduardo Faustini segue a rota da casa de praia. Fica a cerca de 120 quilômetros do heliponto. Viagem que de carro chega a dar 1h40. De helicóptero, pouco mais de 20 minutos. Segundo o Ministério Público, foram pelo menos 1.039 viagens nesse trajeto. Veja o que os pilotos contaram. Durante as férias escolares de fim de ano, o declarante quase que diariamente transportava Sérgio Cabral do Rio de Janeiro para Mangaratiba. E no dia seguinte, a aeronave ia buscá-lo para o Palácio Guanabara. Em alguns finais de semana, na rota Lagoa-Mangaratiba, muitas vezes, pelo menos 109 vezes, 3 aeronaves públicas, né, simultaneamente iam até Mangaratiba pegar a família Cabral, empregados domésticos, inclusive convidados. Eles costumavam falar: hoje é dia de revoada. Esse é o local de pouso no condomínio e aqui a casa de Sérgio Cabral. Os pilotos disseram que trouxeram convidados até no carnaval, diretamente do Sambódromo pra cá.
Outra perplexidade da investigação foi, em determinado carnaval, uma aeronave já estava à disposição para levar convidados após o desfile para a casa de veraneio Mangaratiba da família Cabral. Segundo as investigações, também a ex-primeira-dama Adriana Anselmo fez voos com fins particulares. 220 voos. Os pilotos também contaram que o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Paulo Melo, do PMDB, usou o helicóptero para ir até sua cidade e seu sítio no litoral norte do estado. Ora pousava no sítio dele em Rio Bonito, ora no campo de um time da cidade de Saquarema. A primeira ação contra o uso dos helicópteros foi aberta em 2013, por improbidade. Quem entrou com a ação foi um ex-procurador regional da República. A Constituição da República é clara. Um dos princípios da administração pública é o princípio da moralidade administrativa, que é uma imoralidade maior do que essa. No ano passado, já preso por conta das outras investigações, o ex-governador depôs na justiça na ação aberta pelo ex-procurador. Algumas viagens foram feitas para Mangaratiba, saberia dizer, ao longo dos 2 mandatos. Até 2013 não existia protocolo para uso dos helicópteros do governo do estado. O próprio Cabral teve que fazer um decreto disciplinando o registro dos voos. O número de voos diminuiu sensivelmente, até porque o cadastro, a inscrição, a contabilização desses voos, a escrituração, passou a ser muito rígida e também colocada no portal da transparência. Em nota, a defesa de Sérgio Cabral afirma que uma norma de segurança do Gabinete Militar da Casa Civil do governo do estado orientava o então governador a não se deslocar por terra em razão do risco à sua integridade física e a de seus familiares por conta do combate à milícia e ao tráfico. O advogado de Adriana Anselmo disse que ela não vai se manifestar sobre essas acusações. O deputado Paulo Melo, do PMDB, está em prisão preventiva pela Operação Lava Jato no Rio. Como tem foro privilegiado, no caso do uso dos helicópteros, Paulo Melo só poderá ser investigado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. O Fantástico não conseguiu contato com a defesa dele. Prejuízo mínimo causado aos cofres públicos dá em torno de 20 milhões, precisamente R$19.978.000. Esses valores ainda não foram corrigidos. As ações pedem o ressarcimento dessa grana. Por isso, senhor ex-governador, senhora ex-primeira-dama, o repórter secreto está no ar. Para saber, cadê o dinheiro que estava aqui? 4 pessoas morreram na queda de um helicóptero hoje no Maranhão. O helicóptero particular caiu numa fazenda entre as cidades de Morros e Rosário. Todos os ocupantes morreram na queda. As vítimas são os médicos José Kleber Luz Araújo, Jonas Eloy da Luz e Rodrigo Braga. E o policial civil Alfredo Oliveira Barbosa Neto, que pilotava o helicóptero. A aeronáutica investiga o que provocou o acidente. Delivery de drogas, armas e celulares dentro dos presídios. São os drones do crime. Na hora que gira aqui, ó, ela vira e derruba tudo. Vai cair as drogas e o celular. Mas as autoridades estão de olho. É no próximo momento de milhões de pessoas nos principais conflitos do mundo. Foi na mensagem deste domingo de Páscoa no Vaticano. Informações do serviço secreto levaram a polícia italiana e a do Vaticano a montar um esquema de segurança sem precedentes. Foi uma Páscoa com medo de um atentado terrorista. As revistas duraram horas e várias ruas próximas à Basílica ficaram fechadas. Na Praça São Pedro, Florida, o Papa Francisco falou da importância do símbolo da ressurreição de Cristo e da necessidade de renovação pessoal que este dia impõe. Lembrou que Deus surpreendeu o mundo ao fazer o seu filho levantar-se do túmulo para redimir os homens. Na bênção Urbi et Orbi para Roma e o mundo, o Papa fez um forte apelo à paz. Francisco pediu aos governantes que ponham um fim imediato na guerra da Síria, que reconciliem a Terra Santa, castigada nos últimos dias por conflitos que não poupam os indefesos, disse ele. Pediu por todos os que sofrem com a violência e a fome, pelas vítimas do narcotráfico, pelos venezuelanos que vivem num regime autoritário, acima de tudo pelas crianças, vítimas inocentes das guerras e da ambição humana. O Papa Emérito Bento XVI não participou da missa. Com a saúde fragilizada, celebrou a Páscoa na capela da sua casa, o Colégio Mater Ecclesia, dentro do Vaticano.
Um novo inimigo ameaça a segurança dos presídios brasileiros. Ele vem do céu. Os drones, aparelhos aéreos como esse, estão sendo usados por criminosos para levar armas, drogas e telefones celulares diretamente para as mãos dos detentos. No último ano, vários estados registraram um aumento no número de apreensões desse tipo. Onde entrou o chumbinho, tá vendo? Sexta-feira passada, este drone foi abatido a tiros quando sobrevoava o pátio desse centro de detenção provisória da capital paulista. O agente penitenciário explica o mecanismo que os criminosos usam para fazer o drone lançar os objetos do alto sem precisar pousar. Na hora que gira aqui, ó, ela vira e derruba tudo. Aí cai as drogas e o celular. Entendeu? O drone foi abatido com um tiro de bala de borracha. Ele estava transportando drogas e também um telefone celular. É esse aqui. Olha só o tamanho do aparelho. Para ter uma ideia, basta comparar. Ele é do tamanho do meu polegar. Quinta-feira passada, 4 drones foram apreendidos nas redondezas da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima de Dourados, Mato Grosso do Sul. Um deles estava sobrevoando o pátio do presídio. 3 pessoas foram presas. O drone teria deixado uma sacola. Não se tem informações ainda do que exatamente teria nessa sacola. No ano passado, outra invasão na mesma penitenciária. As imagens exclusivas mostram o aparelho sobrevoando o pátio externo, uma área restrita a policiais e agentes. Já passa das 11 da noite. Vemos quando um preso desce pela parede do 2º andar. Ele cerrou a grade da cela e desceu pendurado num lençol para pegar o que o drone trazia. Para a polícia, celulares, drogas e armas. Enquanto o aparelho não pousa, o preso se esconde. Depois, volta e pega a encomenda. Entrega feita, o drone vai embora. O detento ainda volta para pegar mais um objeto que caiu e em seguida vai para a cela sem ser incomodado. O flagrante foi registrado pelas câmeras de segurança da penitenciária. Uma delas é essa aqui, que fica o tempo todo filmando a movimentação aqui atrás. E a outra, lá do outro lado, em cima de um poste, é que fez o flagrante que a gente conseguiu ver. Agentes penitenciários dizem que a cena é comum. Chegam a ter sobrevoos 4 ou 5 vezes em uma mesma noite. A penitenciária fica perto de rodovias que ligam o estado a São Paulo e ao Paraguai. Quase a totalidade de maconha consumida no Brasil vem do Paraguai. E Dourados, estando nesse caminho, na rota de escoamento dessa droga, é estratégico que facções criminosas demonstrem aqui que tem o seu poderio. E por isso essa profusão de sobrevoo de drones. Dos 2.400 presos, 700 são da facção que atua dentro e fora dos presídios. E eles ficam nesse pavilhão onde o drone pousou. Lá também foi encontrado um celular com mensagens de um preso orientando um comparsa. Pegou um drone ali, mano, que ele não precisa descer no chão. O cara no telefone fala, vai pra esquerda. Aí o cara joga beirando a cela, mano. O cara só pesca quarta linha e já era. Os criminosos não economizam. Este drone de R$35 mil transporta até 5 quilos. Foi abatido a tiros em Dourados. Já era. Até que fica. Os drones são pequenas aeronaves pilotadas por controle remoto, usadas em diversas atividades, como a agricultura e para fazer imagens aéreas. Nas mãos de bandidos, viram instrumentos do crime. E a Polícia Gaúcha apreendeu ontem à noite um drone. A polícia está atrás da pessoa que pilotava um drone. E em Montes Claros, bandidos tentaram entregar celulares pendurados em um drone. O Fantástico fez um levantamento em todo o país e 8 estados relataram ter apreendido drones em presídios nos últimos anos. Outros 3 não responderam, mas nós encontramos registros de casos. Em 2017, o número disparou, 38 ocorrências. De janeiro até agora, já foram 17. Só São Paulo fez 5 apreensões esse ano, 3 no mesmo presídio, aqui no Centro de Detenção Provisória da Vila Independência, na zona sul da capital. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, essa unidade é alvo preferencial porque existem rotas de fuga muito próximas daqui. Em frente, uma favela e atrás, uma linha de trem. Em fevereiro, o pacote com drogas e 4 celulares, lançado por um drone, caiu em cima da tela de proteção. Dessa última vez, parte da carga chegou até os presos. É um pesadelo, os agentes penitenciários estão se sentindo ameaçados, porque o drone carrega celular, carrega faca, carrega armas.
No presídio de Dourados, a encomenda entregue por aquele drone quase causou uma rebelião. Determinada facção criminosa achou que esse drone estaria levando armamento. Eles pensavam assim, ó, a facção X está descendo arma ali e vai o quê? Vai tentar tomar a cadeia. Os agentes penitenciários têm medo. Quem está comandando o drone, ele já tem a visualização do interior da nossa unidade. E ele avisa através do celular o preso que está lá dentro. E o preso sabe como que a gente está trabalhando. Ele sabe quem que ele pode render. E ninguém viu na hora o preso descendo pela parede e o drone pousando em Dourados? Para o Sindicato dos Agentes Penitenciários, consequência da falta de pessoal. O Presídio de Dourados, exemplificando, tem uma capacidade de 700 e hoje possui 2.400 detentos. Superlotado. Somente 11 plantonistas para cuidar de toda essa massa carcerária. O governo diz que investe na segurança. O Mato Grosso do Sul, nos últimos 3 anos, contratou mais de 400 agentes. Mas faltam mecanismos que impeçam a ação dos drones. O estado que mais registrou apreensões foi o Paraná, 16 casos. A maioria no Complexo Penal de Piraquara, que tem 7.000 detentos e fica na região metropolitana de Curitiba. Um dos aparelhos resgatados agora monitora possíveis invasões. Muito importante, além de pegar o drone, também é pegar o operador. Uma equipe desloca e uma equipe nossa fica com o nosso drone sobrevoando a área e passando as informações do local e do possível operador do drone. 10 pessoas que pilotavam drones foram presas de 2016 até agora no Paraná. Existem mais de 33 mil drones cadastrados na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Mas a Associação Brasileira de Multirotores, que representa os usuários, estima que o país tenha mais de 100 mil equipamentos, a maioria não cadastrada. Não é exigido um documento no momento da compra para comprovar que ele é seu, que você é responsável por algum crime que você cometer pilotando esse drone. A falta de fiscalização rígida faz com que os infratores se multipliquem. Em nota, a ANAC diz que tem atuado para esclarecer os operadores de drones da importância do cadastro e que condutas criminosas devem ser tratadas pelas autoridades competentes. Mas como combater essa prática cada vez mais comum nos presídios do país? Uma alternativa é a tela de proteção, igual à da maioria dos 30 presídios do Paraná. Elas foram instaladas para evitar fugas. Era uma proteção de dentro para fora, virou uma proteção de fora para dentro. O Sindicato dos Agentes Penitenciários de Mato Grosso do Sul diz que pede a instalação de telas desde o ano passado. Nós estamos solicitando algo de muita simplicidade. Além das telas, nós buscamos uma tecnologia capaz de operar bloqueando a frequência. Existem vários sistemas. Um deles cria um tipo de escudo que impede a circulação dos aparelhos. A solução ela é baseada em sensores que ativam o sistema de neutralização, que aí cria essa redoma invisível que bota o drone em pouso. Fizemos uma simulação com pilotos profissionais. Os drones decolam. E assim que atingem a área protegida... Desconectou aqui. Tá descendo, tá descendo, tá descendo. Sem telas nem bloqueadores, a penitenciária de Dourados é alvo fácil. 10 meses depois do primeiro flagrante, a mesma câmera de vigilância gravou outro drone. De novo, o preso cerrou a grade para sair, recolheu o que o aparelho levava e voltou para a cela. Uma revista no pavilhão mostrou o que pode ter sido a encomenda: uma pistola e 18 munições. Você trabalha com medo todos os dias. Qualquer coisinha que acontece, você não sabe, né? Se o preso que tá ali já vai sair armado. Para a Federação Nacional dos Agentes Penitenciários, o Brasil está atrasado no combate a esse tipo de crime. Hoje, até hoje, em segurança pública, nós estamos reagindo, né? Não existe prevenção. Um incêndio destruiu hoje uma fábrica de refrigeradores comerciais em Itu, no interior de São Paulo. Os bombeiros levaram quase 5 horas para controlar o fogo. Uma parede desabou e várias explosões foram registradas. Um agente de segurança da empresa disse que viu quando as chamas começaram na linha de produção. 4 funcionários estavam no local, mas ninguém ficou ferido. As causas do incêndio estão sendo investigadas.
E o governo da China anunciou agora há pouco que uma estação espacial do país acaba de cair na Terra. A estação Tiangong-1 tinha 10 metros de comprimento e não era tripulada. Ela tinha sido lançada em 2011 e parou de funcionar menos de 5 anos depois. Os motivos não foram revelados. Segundo a agência de notícias chinesa Xinhua, o que sobrou do laboratório espacial caiu nas águas do Pacífico Sul e a maior parte da estação queimou ao entrar na atmosfera da Terra. Uma ótima semana e até o próximo Show da Vida. O programa de hoje está no Globoplay, está nas redes sociais, está no nosso site e lá você vai encontrar também uma reportagem exclusiva para a internet sobre a ópera rock dos Titãs, que estreia terça-feira em Curitiba. Tchau, pessoal. Boa semana. Ó, e vem aí Big Brother Brasil em noite de paredão duplo e votação aberta. Mas antes...